Oi pessoal, meu nome é Cecília e eu vou explicar para vocês como que funciona a estratégia de precificação da Deco. Como vocês devem saber, a nossa estratégia de precificação mudou recentemente e a gente simplificou o nosso preço para que seja R$40 a cada 10 mil page views. Então, o preço cobrado no fim de cada mês vai depender do número de page views que o site do cliente hospedado na Deco teve naquele mês. E é uma cobrança na qual o cliente paga só exatamente pelo que ele usa. Fora isso, a gente também tem um take rate para quando o site do cliente passa de R$5 milhões de faturamento. Então, como que funciona? Se nos últimos 12 meses o site do cliente gerou 5 milhões em receita, o cliente começa a ser cobrado 0,5% do faturamento que excede esses 5 milhões. Então, se o site do cliente atingir 5 milhões em GMV em outubro e em novembro ele fechar um mês com 6 milhões, ele vai ser cobrado 0,5% de 1 milhão no final de novembro. Vale ressaltar que a gente também tem um sandbox gratuito que dá acesso aos clientes ao nosso admin e permite que eles explorem, criem e até subam o site sem pagar nada. E isso vale até 5 mil page views. A partir do ponto que o site do cliente ultrapassa essa métrica de tráfego, aí ele tem que fazer o upgrade para o nosso taxímetro, como a gente fala, e começar a pagar a taxa de R$40 a cada 10 mil page views. Agora eu vou mostrar uma calculadora que está disponível para vocês e que vocês podem usar sempre que vocês quiserem estimar quanto que a Deco vai custar para um cliente de vocês. Vocês podem até disponibilizar a calculadora para os clientes também, se vocês acharem que isso vai dar mais segurança para eles na hora de assinar a proposta. E vocês podem assinar essa calculadora e outros materiais de apoio, como o nosso modelo de proposta e a lista de recursos incluídos na nossa plataforma, no link em algum lugar nessa tela aqui. Então, gente, essa é a nossa calculadora. Aqui na capa a gente tem algumas instruções de uso. Na primeira aba a gente tem esses campos para vocês poderem preencher os dados dos clientes que a gente precisa para poder gerar a proposta e para gerar o contrato. Na segunda a gente tem as condições e os recursos que eu expliquei para vocês mais cedo. E aí aqui finalmente a nossa calculadora. Então como que a gente vai usar ela? Primeiro a gente precisa inserir uma estimativa do número de page views do site do cliente por mês. Então, aqui eu preparei uma demo para ficar mais fácil. E aqui vocês podem ver que o nosso cliente tem mais ou menos 3 milhões de page views no mês. E aí, a gente tem a taxa que eu tinha falado com vocês de R$40 a cada 1.000 page views, 10 mil, desculpa. E o preço que ficaria nessa proporção com 3 milhões de page views. 12 mil no mês. E aqui vale ressaltar que vocês podem pegar esses números de page views do GA ou do SimilarWeb e vocês podem ser menos ou mais precisos dependendo do contexto e do acesso que vocês têm aos dados do cliente. A outra informação que a gente precisa é a estimativa do GMV mensal. Então, de novo, eu criei aqui uma colinha pra gente. A outra informação que você vai precisar imputar na calculadora é a estimativa do GMV mensal do cliente, do site que está hospedado na Deco, né? E aí eu já fiz aqui pra gente também, e para o nosso cliente aqui desse exercício, ele tem um faturamento de mais ou menos R$450 mil todo mês. E aqui a gente tem uma linha com o GMV mensal cumulativo, a estimativa, né? E aí, a partir do ponto que o site do cliente excede 5 milhões de reais em faturamento, que é exatamente aqui do mês 10 para o mês 11, a gente começa a cobrar o 0,5% de take rate do valor acima de 5 milhões. Então, aqui ele passou 140 mil, e aí 0,5% disso é 700, e aí a gente adiciona esses 700 ao valor da mensalidade por page view, e a gente tem o nosso custo total por mês da Deco para aquele cliente. Aí aqui a gente tem os preços anuais. Então, o preço anual pela infraestrutura da Deco, o preço pelo take rate e os dois adicionados. Todas essas são estimativas, são para simular quanto que a Deco vai custar e para ajudar vocês na venda e dar segurança aos clientes. Mas o valor que vai ser cobrado de fato no fim de cada mês vai depender de como o cliente montou o site dele na Deco e como que esse site está funcionando na Deco. Aqui embaixo a gente botou essa opção também para vocês imputarem algum desconto comercial que esse cliente tem direito e
ou um desconto por adiantamento também. Então, a gente em breve vai ter uma opção do cliente ganhar um desconto de até 15% se ele pagar algum valor adiantado. Então é isso, gente. O preço da Deco é R$40 a cada 10 mil page views. E a gente também tem um take rate de 0,5% em cima do faturamento que ultrapassar R$5 milhões nos últimos 12 meses. Não esquece que junto desse vídeo você também tem acesso à nossa calculadora e ao nosso modelo de proposta. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail cecilia@deco.cx. Tchau! Olá pessoal, eu sou a Bia, do Jurídico da Deco CX. É um prazer apresentar para vocês as principais cláusulas do nosso contrato. Nós temos um Master Service Agreement com cláusulas descomplicadas que garantem uma relação sólida e de alto nível entre a Deco e os nossos clientes. Aqui eu vou destacar 5 itens, mas vocês podem conferir o texto na íntegra no link que está disponível aqui na tela. Bom, o primeiro ponto é sobre propriedade intelectual. A Deco ela é a detentora de todos os direitos de propriedade intelectual do software. Mas como a gente permite que o cliente tenha total autonomia para desenvolver códigos e customizações do seu site, entendemos que esses códigos desenvolvidos pelo cliente através do nosso software são de propriedade intelectual do cliente. E no nosso contrato há uma cláusula específica determinando isso. O segundo ponto é sobre nível de serviço ou SLA. A Deco garante manter a plataforma operacional e ativa de acordo com a porcentagem mínima de 99% para todos os clientes. Caso haja um descumprimento desse SLA, o cliente terá direito a usar crédito de serviço em função de pagamentos futuros. Esses créditos podem ser 10% ou 20%, conforme o caso, sobre o valor da mensalidade paga no mês da ocorrência da indisponibilidade. Lembrando que a concessão de crédito não se aplica para os usuários do plano gratuito e também não se aplica às seguintes hipóteses. 1. Uso indevido do software. 2. Incompatibilidade de modo geral com outros softwares, como programas, bancos de dados de terceiros, requisito técnico insatisfatório, como conexão estável de internet. 3. Eventos de força maior, que é qualquer evento além do nosso controle razoável, como desastre natural, interrupção emergencial. E, por fim, uma manutenção programada da plataforma. Também não vai entrar nessas hipóteses de aplicação do SLA. Ponto 3. Privacidade e proteção de dados. Por padrão, a Deco está limitada a acessar apenas as informações que são cedidas pelos clientes de modo confidencial e exclusivo, sendo certo que não possuímos acesso a nenhum dado pessoal de terceiros movimentados pelos nossos clientes. Então, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, o cliente assume a posição de controlador de dados e a Deco assume a posição de operadora de dados. Nesse caso, é competência do cliente tomar todas as decisões referentes ao tratamento de dados e a competência da Deco tratá-los de acordo e conforme a legislação aplicável. Um ponto que a gente sempre destaca é a leitura indispensável da política de privacidade e proteção de dados da Deco, que contempla de forma integral a forma como os dados são armazenados e tratados pela Deco. Ela está disponível no link aqui na tela e é um documento legalmente vinculado ao nosso contrato. O ponto 4, agora falando sobre dados não confidenciais, o nosso contrato ele possui 2 cláusulas sobre esse assunto. A primeira autoriza a Deco a captar e a usar dados de navegabilidade e de performance das lojas dos clientes para uso em materiais de marketing. E a segunda autoriza a Deco a usar o nome, a marca, o logotipo e as imagens do cliente para o fim exclusivo de divulgar as atividades relacionadas à prestação dos nossos serviços, como o lançamento da loja online e a publicação de business cases. Bom, por fim, eu quero mencionar a cláusula que trata da inclusão da marca Deco no site do cliente. Uma das obrigações contratuais do nosso cliente é inserir o selo Powered by Deco CX tanto como uma logomarca clicável, contendo um hiperlink para o site da Deco, no rodapé dos sites, bem como um comando console log visível ao acessar o JavaScript do site. Alguns clientes questionam a necessidade desse selo, e a nossa justificativa, que vai além de ser uma praxe de mercado, é que o selo oferece confiança e credibilidade ao site, e também valida o licenciamento do uso do nosso software. Além disso, ele facilita o suporte e o serviço aos usuários que trafegam online. Nós entendemos que a assinatura da Deco no rodapé do site do nosso cliente é uma exposição benéfica
para ambos os lados, que resulta numa relação de confiança e crescimento recíproco, e por isso nós solicitamos a inclusão. Então, chegando ao fim da apresentação das nossas principais cláusulas, eu lembro aqui mais uma vez que você pode acessar o nosso contrato no link aqui na tela e, claro, sempre entrar em contato comigo pelo e-mail bia@decocx. Obrigada!